Fala comigo, produção. Está no ar o podcast de quem faz a engrenagem girar. Se você respira o audiovisual e quer saber um pouco mais sobre backstage, o seu lugar é aqui com a gente. Hoje eu tô trazendo aqui pra mesa uma pessoa, cara, que já rodou. A gente nunca teve a oportunidade de trabalhar junto, mas os ideais e a galera que trabalha é o mesmo time, viu? Então pensa assim, alta performance lá no alto, é desde show, produção de conteúdo, o cara tem podcast, tem estúdio, grava reviews pra marcas aqui, alta patente. Tô trazendo aqui pra mesa Ivan, que é isso, da 13 Produções. Você é louco, hein, mano? Vim até bem vestido pra uma situação dessa aqui, você é louco. Porra, eu tava esperando isso daí, a sua participação. Lembro que você foi lá chamou da Black Magic lá, foi demais. Lá vocês me ligaram, falei, puta, mano, os brothers tá tudo lá, mas tá em boas mãos com o Ivan, mano. E eu assisti depois uma qualidade... Massa, né, velho? Eles estavam com as câmeras deles lá, né? Eu pedi. Aquele dia foi engraçado que eu brinquei com o Fábio. Eu falei, ô Fábio, já que você vai vir aqui, traz as câmeras, né? Pô, isso aí, né? Tá largar as PTZ de lá. E ele levou mesmo, velho. O cara pegou e levou. Mas assim, achei que ficou legal pra caramba. Mas eu faço uma meia-culpa aqui já ali. Porque a gente acha que pra dar um lookzinho cinematográfico, tinha que ter dado uma mexida na luz. Minha luz lá, ela é muito. Ela clareia. Ela não era uma luz pontualzinha. Eu acho que assim, o potencial da câmera podia ter ficado melhor se eu tivesse trabalhado uma luz melhor. Mas assim, ali. Pensa assim, é um podcast, é um montado de última hora. Sim, total. Aqui eu tenho umas luzes, enfim, tá bem, porque são luzes batidas, não tô com aquela luz. Não adianta também eu vir com uma casursona, sim. A gente tem que entender o jogo que a gente quer jogar. E é podcast, né, velho? O mercado não é pra passar na sala de cinema, né? Vamos ser sinceros. O conteúdo chegar bem. É isso. A mensagem, o pessoal tá vendo nós. Mas você aqui tá bem, viu, velho? Tem aqui 3 Black Magic aqui, ó. A gente tá brincando, mas aqui a qualidade aqui é primeiro patamar aqui. Mas a gente testa, a gente usa também como um laboratório, Sim. né? Sempre o estúdio, eu acredito que você faz. Sem dúvida. Eu vejo você bem forte nas marcas aí, mas a gente já vai entrar para esse assunto. Legal demais. Já, né? Mas antes de eu entrar em qualquer tipo de assunto, né? Eu falo para todo mundo, eu pergunto aqui no podcast, né? Tipo, quem é o Ivan? O que o Ivan vem fazendo da vida? Como que o Ivan chegou? Porque, pô, hoje eu vejo o Ivan fazendo show do Seu Jorge, Vitor e Léo, eu vejo fazendo evento. Um dia eu vi você lá na feira, lá com o Suzarte, trocando uma ideia lá, só que eu tava na correria também, eu nem consegui parar para falar com você. A gente sempre tá nessa correria, então eu não sei quem é o Ivan. Eu acho que a galera também queria saber quem é o Ivan, o que o Ivan pensa, como que é a carreira do Ivan. Legal demais, cara. Pô, eu há um tempo atrás me fizeram essa pergunta, cara, e é massa porque às vezes a gente não faz essa análise, né? A gente simplesmente chegou lá e não parou. E, cara, fazendo uma análise assim disso, eu acho que tem muito a ver com o meu núcleo familiar, cara, porque é muito doido. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu achei uma câmera fotográfica da minha mãe guardada no armário, que era aquela Nikon Nikormatic, aquela câmera preta, negativo. Câmera manual, 100% manual. Eu achei aquela câmera, eu falei, caramba, mãe, era com essa câmera que você fazia as fotos, que eu tinha muita foto da minha infância. E meus amigos não tinham. Eu falava, por que a galera... Porque naquela época não era todo mundo que tinha uma câmera fotográfica, né? Não é igual o celular que você tem milhares de fotos do seu filho. Ali tinha que ser Anos pensado. 80, cara, pô, quem tinha câmera fotográfica... E você errou, queimou o filme. Pois é. Por isso que vem aquele bordão, tá queimando o filme. Exatamente, né? Era negativão. E aí eu achei essa câmera e fui me interessar por fotografia. E aí caí de cabeça nesse mercado de aprendizado. Eu tinha 13 anos, fui estudar, fui correr atrás disso. E o meu irmão mais velho, ele é da ciência da computação. Então, cara, eu fazia umas fotos, aí a gente tinha um scannerzinho, escaneava e mexia naquele paintbrush. Que era antes de vir o Photoshop, né? Eu comecei a mexer no Paintbrush. Então, o meu irmão me deu essa pegada de softwares que tem a ver com audiovisual, com imagem, foi através do meu irmão mais velho. E meu pai tinha uma filmadora, cara, de Super 8. Olha. De negativinho, filmadora e tal. E aí a gente passava na parede da minha casa os filminhos da nossa infância. A gente, meu irmão mais velho nascendo, e a gente fazia sessões de cineminha na minha casa. E, cara, eu tenho certeza que essa junção da minha mãe com a câmera fotográfica, ali eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. E trabalhar com imagem, cara, é muito interessante, né, cara? Pra você poder transmitir um sentimento através de imagem. Isso a foto, né, por ser uma foto estática, você tem que trabalhar um conceito, né, cara? Aí dali fui pro vídeo e, cara, quando chegou ali 99 para 2000, eu entrei na faculdade, perdidaço, sem saber o que eu ia querer fazer. Na época tinha uma faculdade de cinema, que era a FAAP,
que, cara, era um rolê muito caro. É outra pegada. Até E hoje a FAP é cara, né? Você vai fazer E isso. aí eu consegui passar na PUC e passei em publicidade. Fui fazer publicidade, que era o que eu encontrei naquelas opções, o que mais tinha a ver com o que eu gostaria. Eu já queria ter ido para filmagem, mas a faculdade eu escolhi publicidade. E, cara, odiei, bicho. Fui fazer estágio nas agências, falei, cara, eu não quero ser isso, tá ligado? Tipo, eu não quero ser esse tiozão aí, desse jeito. Tipo, não sei, me deu um bode, assim, logo no primeiro ano, no primeiro estágio que eu peguei, eu já falei, cara, não quero isso. E na faculdade eu reencontrei um amigo que tinha uma produtora, que estava, na real, começando uma produtora, que era o Thiago Bambini, que estava começando a 13 Produções. E ali ele me chamou, falei, vamos, bora se juntar com a gente. E aí isso foi em 2000. Então, pô... ele tava começando a 13 Produções, que é a sua produtora hoje. Isso. Na real, eles fizeram um videoclipe, e a gente fazia os videoclipes e mandava a fitinha beta pra MTV. E aí tinha que ter o nome de uma produtora. E a gente era do mesmo núcleo de amigos, né? A gente era... Enfim, eu conhecia o irmão dele de muitos anos atrás. E naquela época, ali, 99, 98, ali para 2000, tinha uma gira que era os 13, né? Que eram aqueles malucos Os doidos, lá, os doidos, aqueles caras doidos, os 13. Aí, ó. E aí, por isso, surgiu o nome. Eu entrei logo depois, eles fizeram um videoclipe, como 13 Produções, e eu entrei no segundo videoclipe. Então, eu entrei em 2000, eles fizeram o primeiro em 99 e eu entrei em 2000. E aí, entrei nesse rolê, e isso virou minha missão de vida, assim, tanto que meus sócios que criaram o lance desistiram no meio do caminho, abandonaram, e eu fiquei até hoje com a firma, pô, são 26 anos aí vivendo de 13 produções, pagando... Eu não tenho carteira de trabalho, velho, nunca trabalhei para ninguém, desde que eu comecei a realmente trabalhar, foi correndo atrás disso, e, pô, é muito massa hoje estar aí 26 anos depois, vivendo disso, e, pô, não é um aventureiro, né? Exato. Você tem uma história como você seguiu, né? Exato, cara. E é um mercado muito doido. A gente tava falando disso aqui em off, né, cara? Trabalhar com audiovisual, você tem muitas possibilidades, cara. Eu fui primeiro trabalhar com edição de videoclipe. Aí depois a gente fazia os videoclipes em cinema, a gente tinha que fazer a telecinagem. Que era, revelava, que é como se fosse o Color de hoje. Mas você primeiro revelava o negativo e tinha que ir lá na Casa Blanca ou na Mega, que eram as duas empresas que faziam isso, para fazer a telecinagem, que era dar cor pro negativo, né? Então ali eu já peguei essa manha de cor, de como tratar. Já é um diferencial, né? Com certeza. Porque acho que todo trabalho, porque a gente tá aqui no podcast, tudo fazendo, a gente pode ter a melhor câmera, mas se a gente não consegue extrair a cor, né? Da vida, né? Pô, jogar tinta. Eu falo assim, joga tinta. O que adianta? E era muito massa porque a galera que a gente contratava eram as empresas que faziam publicidade, que tinham uma linguagem meio padrão de publicidade. E aí a gente chegava lá na Mega, na Casa Blanca, a gente falava, quanto que é para fazer um telecine? A galera, é 10 mil. A gente falava, tá bom, a gente tem R$900. Aí os caras olhavam assim, mano, como é que é? Você não ouviu que é 10 mil? Dá nem pra ligar, velho. Aí a gente falou assim, mas a gente tem 900, só que é um videoclipe que a gente gravou em 16mm. E, cara, pô, a gente quer dar um look totalmente doido na coisa. Então, a empresa enxergava a gente como uma possibilidade de criar, como uma possibilidade de sair daquele padrão publicidade, que é tudo muito limpinho, tudo muito certinho, a cor é muito certinha. Você já vinha meio disruptivo, né? Exato, e a galera gostava da gente, velho. Por mais que a gente pagava mal pra caramba, a galera gostava da gente. Era o que vocês tinham, era o valor, era o budget. Pois é. Hoje não fazem isso com a gente? Pois é, hoje a gente tá aqui atendendo gente assim, né? E é isso, tem alguns que merecem essa atenção mesmo, pô, né? acho que todo mundo, se a causa é nobre... Sem dúvida. Vai lá e faz, Sem dúvida. Mas é um mercado muito legal, né, cara? E dali a gente foi para depois de um tempo eu fui fazer documentário. Aí foi um rolê muito legal também, né, cara? Ali 2007 para 2010, pô, a gente pegou a manha de fazer edital, de colocar lei de incentivo à cultura. A gente entrou nesse universo de cabeça, assim, pesado. Virou um momento que a nossa firma meio que parou de fazer as outras coisas e falou, cara, vamos... teve uma época aí que era muito forte, né? Essa parte de lei de incentivo à cultura aí era muito incentivado mesmo. Hoje deu uma boa caída, né? Sim. E eu tava conversando com o pessoal, o pessoal até falou assim que caiu, não sei se você... Eu não tinha essa perspectiva, agora isso me abriu o olho e eu percebi, é real. Repara, abre um Netflix, um Prime, seja lá qual for.
Não tem produção nova. Cara. Por mais que é lançamento, eu digo essa parada documental, sabe? Quando é documental, por exemplo, vou falar de um artista, a história de um artista, história disso aqui. A galera já fez isso no passado, que tinha muito talento científico, as grandes indústrias vieram e compraram e engavetaram. Sim. E aí, do nada, vamos dizer, saiu o Epstein. Tem um documentário do Epstein. Nossa, como fizeram tão rápido? Não, já estava feito. Michael Jackson, já estava feito. Isso eu comecei a observar para tudo. Eles pegam que tá o hype do momento e vai pum. Sem dúvida. Pum. E hoje, só que isso tá prejudicando a produção atual, porque eles só estão reproduzindo coisa antiga. Se você vai ver a datinha lá, lançou 2026, produzido em 2013, 2014, 2018. Falei, ninguém tá produzindo nada agora. Pois é. Eu acho que assim, cara, teve um momento que a Ancine teve um momento meio conturbado, né, cara, ali, enfim, meio que foi deixada de lado, não só a Ancine, o próprio Mink, né, cara, que às vezes são projetos federais, às vezes são projetos estaduais que você consegue pegar patrocínio e tal, mas eu tava muito empolgado com isso, cara. Foi uma época que eu tava assim, eu fiz o documentário de Sabotagem, do rapper Sabotagem, que foi assassinado, e foi muito doido esse documentário, porque eu fiz ele de todos os meios possíveis. Eu comecei fazendo ele totalmente independente, eu pegava as câmeras que eu alugava quando eu tinha um job institucional, e eu alugava a câmera para trabalhar no sábado e só ia devolver na segunda. Aí, domingo, cara, Rapping Hood, posso ir aí te entrevistar? Sandrão da RZO, posso ir aí? E a gente aproveitava esse rabicho de produção que tinha equipamento sobrando na minha produtora para fazer. Então, a gente começou fazendo independente. E aí, chegou 2010, não sei se você lembra, aquela época que começou aqueles projetos colaborativos, onde as pessoas financiam o teu projeto. Então, tipo, Catarse... Eu usei isso aí na faculdade, para fazer meu curta-metragem, eu usei o Catarse, porque eu não tinha dinheiro para alimentação, para fazer toda essa... Que era um conceito que eles chamavam de patrocínio colaborativo, eu acho. Que aí você tinha uma recompensa que você tinha que dar para a pessoa que te ajudou, que às vezes, eu vou te dar o DVD... Já cheguei, não bati meta, tive que devolver todo o dinheiro. Já passei porque se não bater essa meta, você perde tudo. Tinha vários esquemas. Tinha que devolver, né? E aí eu fiz isso com o doc do Sabotagem também em 2010. E aí consegui a grana para editar. O que eu pedi lá foi uma grana para editar o material que eu tinha filmado. Só que, cara, documentarista, ele não termina nunca a obra, né? E aí eu assisti o filme que eu editei e falei, cara, tá legal, mas tá faltando coisa. Então eu vou continuar ainda a produção. Eu não vou lançar, não estava satisfeito para lançar do jeito que estava. E aí que eu fui e falei, cara, não dá para fazer mais independente. É legal o cinema independente, é massa, é mó satisfação. Mas, cara, para fazer direito não dá. Aí fomos inscrever no PROAC, fomos inscrever na lei do audiovisual, e aí em 2013, eu consegui um patrocínio do Itaú Cultural, via a lei de audiovisual, que foi muito massa, velho, porque ali o que era o processo amador virou profissional, sacou? Tipo, o que eu fiquei 13 anos fazendo esse filme, pra você ter ideia, de que eu comecei a filmar até quando eu lancei. Então, foram 13 anos que eu passei 10 anos independente e 3 anos que foi onde tudo aconteceu. Foi quando eu consegui grana, velho. Foi quando eu consegui grana. Parei de pedir favor. Claro que você tá falando um puta de um documentário. Sim, você não tá falando de uma parada que vou gravar um videozinho, um Reels, que não, hoje pois é. Tá falando de um documentário. E a ideia era pra ir pro cinema, né, cara? E aí tem várias questões. A gente conseguia passar isso em cinema, só que você tinha que ter o tal do DCP, que era o HD codificado. E, cara, para fazer na época, cada DCP custava, sei lá, 1.500 conto. Eu precisava fazer 10. E aí, tem coisas que você vai descobrindo depois que você já lançou o orçamento. Aí você tem que ir assumindo coisas que você não planejou. Então, foi meio isso, assim. Essa fase foi uma fase muito legal, assim, de produzir cultura, porque tem um pouco a ver com você não ter patrão também, né? Porque a gente que presta serviço... A gente não tem patrão, mas a gente tem vários, né? Você fala, mas todo mundo é patrão. Todo mundo é patrão. Cada hora é um, velho. Então você não tem nem essa parada de se acostumar com ele. Porque cada hora é um. Então, a partir do momento que você tem um projeto pessoal, você consegue se dedicar. E aí é a hora de entrar um lado, que você se dedica mais, é um lado mais artístico, um lado mais conceitual, né? Sim. E foi um projeto que eu dediquei, cara, quase uma vida, né? 12 anos, 13 anos fazendo filme, né? E você curtiu Sabotagem mesmo pra fazer? Cara, eu gostava bastante de rap, né? A minha adolescência eu ouvia muito. E aí a minha produtora, a 13 Produções, desde o começo a gente trabalhou muito com hip hop. Então a gente teve acesso a uns caras que eram meio inacessíveis, né?
Tô falando ali de 2002, 2003, 2004. Sandrão, Era difícil, cara, a gente ter acesso a esses caras, tá ligado? E era difícil ainda ter alguém que fosse gravar esses caras. Então, o Dexter na cadeia. Eu fui gravar o Dexter na cadeia. Eu fui gravar o Dexter na cadeia. Ele tava preso e foi um dia excepcional, assim, cara. O Dexter, até hoje, quando eu encontro ele, ele tem uma gratidão por aquilo. Porque, cara, quem que tem coragem de se enfiar numa cadeia? Pô, é um processo, a gente teve que ir 3 vezes, aí um dia a gente foi, teve uma rebelião, a gente teve que ir embora. Aí, enfim, cara, são vários perreios ao longo do caminho que só quem tá ali vivendo a produção que sabe, assim. Pô, né? Da hora, eu não sabia desse lado seu, não, da parte de documentários. Cara, foi o que eu mais bombei, assim, velho. Só que o que rolou, Renan? Pô, quando eu lancei o filme do Sabota, velho, foi um auge na minha carreira. Lancei em 2015, então eu passei de 2015 a 2017, velho, viajando o Brasil inteiro, fazendo palestra. Passava o filme, palestra na sequência e tal. E foi muito massa, velho. Só que ao mesmo tempo, velho, mas quando você deseja muito uma coisa e consegue, cara, me dá um vazio, brother. Sério? Será que fala que você acabou a jornada? Foi tipo porque a jornada que é legal, né? E você tipo chegou lá e aí? Porque eu tive várias oportunidades de fechar minha empresa ao longo desses anos, né? E o filme do Sabota era o que me prendia. Eu falei, não, velho, eu só fecho a 13... depois que eu lançar o filme de Sabotagem. Eu não vou abandonar isso aqui enquanto eu não terminar essa missão. E aí eu terminei. E aí eu falei, caramba, bicho, e agora, né, cara? E aí me deu um momento meio de depressãozinha, com bad, com uma coisa meio... Tipo a depressão pós-parto. Tipo isso, velho. Um bagulho que você quer muito, que você consegue, de repente você fala, cara, e agora? E foi bem no momento, velho, que ali teve aquelas mudanças de governo. E aí, cara, eu tava com um projeto muito massa para fazer um documentário sobre Eduardo Suplicy, que foi um projeto que, pô, fui lá na casa do Suplicy e a gente tava com a ideia de escrever ele na lei, só que aí foi nesse momento que eu já tava com esse bode meu, pessoal, enfim, eu tenho esse rolê, às vezes eu desanimo um pouco das coisas que eu faço, assim, sabe? E aí teve esse rolê que eu falei, cara, como é que eu vou conseguir patrocinar agora, velho? Governo de direita, eu vou querer fazer um documentário sobre o Suplicy, velho, que é um cara que representa bem a esquerda, tipo... para me arrumar patrocínio, aí Carancini, enfim, teve muitas mudanças, aí eu bodiei total. 2017 foi quando eu bodiei mesmo, e eu já trabalhava com música também, porque eu fazia com o Nat Roots, a turnê do Nat Roots, eu passei 4 anos. A Isabela vai vir aqui. Que massa, a Isabela é sensacional. Eu peguei uma fase no comecinho, ela tava, aí ela já saiu. Aí depois teve um momento que ela voltou, mas ela voltou depois que eu tinha saído. A gente gravou uns vídeos dela, animal, dela, vai vir aqui. É muito legal, né, cara? Eu sou um músico frustrado, sacou, velho? Eu tenho uma parada que eu queria ser músico. Eu também, mas toquei eu fui expulso de todas as bandas. Pois é. Eu não tenho ritmo. Eu nem cheguei a ter banda. Eu tocava bateria... Eu tentava, meus amigos tinham falado, eu pegava uma brecha e falei, eu vou entrar nessa banda. Não deu certo. Me dá um pandeirinho, me dá uma caixinha de fósforo. Não rolou. Enfim, eu tentei também e logo vi... Isso é uma coisa que eu percebo, cara, que tem gente que não demora a perceber que não é o seu caminho, né? Eu tive essa percepção logo. Eu falei, cara, como músico eu não vou me dar bem. Mas eu quero esse rolê, velho. Eu quero estar nesse ambiente. Eu quero viver essa vida. Aí eu falei, cara, eu fotografo, eu filmo, esses caras precisam disso. Então, cara, eu vou viver a vida de músico tocando a câmera, não tocando um violão. O meu instrumento vai ser a minha câmera. E eu vou estar com esses caras. Então, cara, comecei isso há muito tempo atrás, eu já fazia isso lá com o Pregador Lu, que era do Apocalipse 16, um grupo de rap gospel, e o Pregador Lu saiu, e isso em 2004, eu comecei a fazer isso, a acompanhar a turnê para fazer vídeo release de turnê. E é sensacional isso, cara, porque você tem a oportunidade de... Que ano isso? 2004. Rapaz. 2004. Você é um dos pioneiros. 2004. Não, na época quase não tinha. O Pregador Lu, acho que foi um dos primeiros artistas que começaram a fazer isso. É fora da caixa. Que hoje mesmo é difícil fazer, as bandas fazem uns negocinhos, mas... Pô, você tava em 2004, velho. E aí, depois de um tempo, eu fiz isso com o Nat Roots, de 2008 até 2014, depois eu parei... Voltei em 2015 e fiquei até 2017. Então, cara, eu viajava muito com os caras. Eu tinha esse rolê do dia a dia com o Nat Roots e fazia os meus documentários, né? E ali teve esse rolê, cara, que eu dei uma bojeada, cara, dos documentários. É um negócio que eu amo, eu adoro isso. Só que, cara,
pra dar certo, cara, é muito trampo. Deixa eu falar que eu fiz uns documentários também, muito eu trampo. gostei muito também. Não, é muito massa, Você, quando cara. fala assim, gratificante, coisa que você fez, eu nunca deixo de lembrar dos documentários. Pois Eu fiz é. até documentário pra rádio. Que massa, velho. Ah. Porque o documentário, eu acho que ele tem um lance, Renan, que eu acho que ele tem um peso no audiovisual, que é o quê? Que é eternizar uma história, velho. Uhum. Que é... Pô, eu vejo o Sabotagem. Eu fiz o documentário dele, lancei em 2015. A gente tá em 2026, eu ainda passo esse filme no cinema de vez em quando. Tipo, 11 anos depois, velho, que eu lancei o filme. Então, cara, é uma história que, se eu não tivesse gravado, se eu não tivesse filmado, se eu não tivesse contado essa história, cara, óbvio, tinha o livro dele, que também estava sendo feito, tem os discos, mas talvez pudesse ser uma história que pudesse ser desviada. Mas assim, isso é mais mais uma coisa que quem gosta dele vai atrás, é mais alguma coisa. Tá vendo depoimento, não é só um livro. E aí tem essa importância. Eu acredito muito que daqui a 50 anos, cara, imagina o peso disso. O cara fala, pô, quem que foi esse cara? Tá aqui, tem um documento, tem um arquivo, tem um registro, né? Da hora. Então, assim, hoje, quando eu faço transmissão simultânea para telão, que é o rolê ao vivão, eu gosto de gravar. Você grava isso aí? Eu gravo. Você grava você fazendo ou você grava o PGM? Eu gravo o PGM. Por quê? Porque eu sei, velho, que talvez, em algum momento, isso possa ser importante. Pode sacou? ser. Não, vai que pelo rola amor um de documentário Deus. desses caras, vai Pode que esses ser. caras querem. E eu tenho arquivo. Então, o meu lado documentarista me trouxe isso, velho, de guardar. Aquilo que você falou, às vezes você vai guardando material, o cara acha que surgiu do nada aquele filme, não é do nada, velho. Nada. Já tem alguém guardando material, arquivando, pô, organizando. Lá pra frente, quer fazer alguma coisa, cara, eu tenho 10 anos de história aqui arquivada, né? Então, eu gosto disso, cara, eu gosto de arquivar. Só que aí tem esse lado, né? Hoje em dia HD é caro pra caramba, bicho. Você ficar guardando, haja HD, né, velho? Então a gente tem uma... Eu tinha colocado aqui na tela, que eu tava pesquisando, tava aqui nos meus favoritos, os HDs. Porra, velho, triplicou o valor. Não, tá muito caro, né? Por causa da inteligência artificial, né? Sim. Tá louco, tá absurdo. Então arquivar hoje é caro, mas é isso, assim, eu gosto muito disso, de ter, porque vai que um dia alguém peça e eu tenho lá. Pô, demais, Ivan. Então agora a gente já descobriu um lado do Ivan aí que... poucas pessoas acho que conhecem, né? Pois quem trabalha nessa parte isso, documental. Renan. Porque às vezes a galera me conhece muito pelo que eu tô fazendo agora. Teve uma época que eu fui fazer fotografia. E aí fui, um pouco antes da pandemia, fazia fotografia feminina, ensaios sensuais e tal. Cara, passei uns 5 anos fazendo isso e, cara, tava super bem, pô, cobrava bem e tal. E aí a galera que me conhece desse rolê acha que eu só faço isso. A galera que me conhece pelos documentários acha que eu só faço documentário. A galera que me conhece agora pela transmissão ao vivo e pelos conteúdos que eu faço de transmissão ao vivo, acha que a minha vida se resume a isso. Eu pensava que era isso. Pois você estava desse lado, é. de conhecer nessa parte de transmissão ao vivo. Até porque eu sou desse mundo, né? O core aqui da empresa é transmissão ao vivo, captação, essa parte de retransmissão, né? O nosso core. E aí, obviamente, a gente vai sempre chegando perto dessas pessoas que fazem. Aí cheguei até você, não conhecia esse outro lado. Aí conhecia das marcas. Acho que eu divulgo pouco, né? Isso até um cara me falou, velho, acho que às vezes você divulga pouco as coisas que você já fez. Você já fez umas coisas massa pra caramba. Eu fiz DVD do Nasty Roots, fiz DVD, cara, né? Fiz clipe pra caramba. Só que, cara, tem um pouco disso também, Renan. Eu acho que às vezes eu não quero ficar usando... Quero viver do passado, sacou, velho? Isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Eu vejo uns caras que, pô, fez um negócio há 15 anos atrás e vive daquilo, mano. O cara vive daquilo. Ah, eu sou o cara que fiz... Cara, meu irmão, já lançou, já foi, velho. O que você tem de novo? Tá, o que você tem a agregar? Agora eu estou sendo um diretor técnico, mas eu já fui várias outras coisas, enfim. Eu acho que o audiovisual possibilita isso, né? Quando a gente... Então, e é um diretor técnico muito bom, né? Tanto que é assediado aí por grandes marcas, né? Você faz uns reviews. Eu sou um consumidor do seu produto. Fico então, feliz. Eu vejo que você produz lá, você faz um vídeo, você sabe explicar, porque eu acho que o diferencial tá nisso. Porque a gente às vezes pega uns equipamentos técnicos, eu vou pegar esse microfone, o microfone Shure, condensador, sai XLR estéreo, ele tem blá, 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 blá. Tipo, eu falei um monte de coisa técnica. Você leu as specs dele, né? O cara poderia ter pego as specs fala, isso aí tem lá no site, velho. Isso aí tem lá. Você consegue explicar de uma maneira mais leve. Então, que massa, quando velho. a gente não entende o conteúdo, então é muito bom. Eu gosto mesmo, eu acompanho. Não é porque você tá aqui, não. Eu acho que eu já te falei isso uma vez, né? Sim. Eu acompanhava tudo, eu acompanho mesmo. Que massa, velho. Inclusive, tem uma história que é muito massa que eu queria te contar aqui, que, pô, eu tenho meu videocast, que
Sim. tem a ver com o teu, né? A gente já entrevistou pessoas em comuns, inclusive. Muito bom. E aí eu lembro que tem uma galera da internet também que gosta de ver o circo pegar fogo, né, mano? Gosta. E aí quando você começou a divulgar que você tava lançando, você lançou primeiro os entrevistados que vão ser e tal. Isso, Aí uma lembra? galera me mandou, esse cara aí, velho, tá gravando os podcasts lá igual o seu e não sei. Eu falei, mano, calma lá, velho. Eu não inventei roda nenhuma. O que eu faço já é cópia da cópia da cópia. O cara tá falando. Eu fui pesquisar. Falei, deixa eu ver quem que é esse maluco. Eu entrei lá e vi os primeiros vídeos seus. Aí eu olhei e falei, cara, eu já vi esse cara em algum lugar, mano. E aí eu me lembrei, cara, de um vídeo que a Blackmagic passa em todos os eventos que eles fazem, que é o famoso vídeo das freiras, né? E eu falei, cara, esse cara é o cara que tava lá. Aí eu fui abrir as mensagens. E olha que massa, velho. 2 anos atrás, meu pai faleceu. Eu tinha uma relação muito boa com meu pai. Eu fiz um post meio emocionado ali. E você comentou, velho. Porra, velho. Sim, Você eu nunca lembro. tinha falado comigo, irmão. Eu lembro disso Você aí. nunca tinha falado comigo. Tu foi lá, comentou, meu irmão, força aí, velho. Porra, ó, sei que é Sim, foda, sei. papapá. Aí eu olhei e falei, cara... E a galera tá querendo ver o circo pegar fogo, achando que eu vou ficar bravo, sacou, mano? Com você, pra você tá fazendo... Cara, o que eu falo pros caras... Você pode ver lá, mano. Eu comento em quase todos os bagulhos. Eu também, cara. Eu entro em quase todos. Porque, cara, eu incentivo você a fazer a parada, velho. Porque eu fico feliz que você faça, irmão. Eu não tenho essa parada de, o cara tá fazendo. Pô, ele vai levar o cara que eu queria levar. Cara, que leve. Você quer esse cara, eu te ajudo. Eu passo por que eu tô chamando... Pois é, irmão. Por que eu tô chamando esses caras? Porque esses caras precisam falar, mano. Esses caras precisam ter voz, esses caras precisam... Pô, você pega várias pessoas que a gente entrevistou comum, o Fábio da Parnacle, o Suzarte. Pô, eu ia fazer com o Anderson. Só gente do bem. Só gente do bem, Só velho. gente do bem. Uma galera que merece atenção, mano. Uma galera que merece dar voz, que merece... Então, cara, o que eu agradeço, velho, você ter feito o teu rolê e te apoio 100%, velho, tá ligado? E é recíproco, assim, que nem eu sempre falei, cara, temos que fazer isso daí, porque, cara, a gente tá aqui pra somar. Total. Eu não tô aqui pra dividir nada. Mano, você tá precisando de uma coisa, tá aqui, ó, velho. A gente nunca tá aqui pra atravessar, fazer cópia. Sim. Tipo, e cópia naquelas. Porque eu vejo coisa só, eu falei, puta, legal, vou trazer isso pro meu. Como você deve ver coisa do meu? Claro, né? claro. E é isso, velho. cara. A gente tem que aprender irmão. com o outro. Total. E essa, eu acho que é a nossa hombridade de seguir. Eu falei, puta. Por isso que eu falei, vamos trazer o Ivan aqui, porque, mano, o Ivan é. Não, eu achei mais. Mas aí entra esse rolê, a galera gosta de ver o circo pegar fogo. O cara que me mandou, velho, ele me mandou, tipo, numa brodagem, mas é uma brodagem meio cuzona, sacou, mano? Tipo, o cara lá foi, mas que eu acho que ele quis que eu ficasse puto, que eu ficasse bravo, que eu fosse o que atrás. com isso? A gente até pensou um dia do estúdio, a gente brincou, falei, cara, vamos fazer um vídeo. Falando, mano, você tá aí fazendo podcast, aí eu vou aí. Aí eu vim aqui pra ser entrevistado, né? Pra, tipo, a galera achar que nós ia tretar. Mas, cara, eu acho que pô, eu agradeço você por fazer, velho, porque eu acho que você tem um conteúdo massa pra caramba também. E esse começo é duro, velho. Eu tô ligado. Você faz lá... A gente não tem muito tempo pra fazer, a gente tem outras demandas. Pois é, você viaja pra caramba, faz suas coisas, eu também. A gente não grava toda semana, a gente grava quando dá. É quando dá, velho. Então, assim, às vezes vai ter toda semana, às vezes não vai ter. Aqui a gente dá voz pra quem tá sentado do outro lado. Que massa, eu fico muito feliz por isso. Não é querer ser estrela, que nem essa galera sempre traz, que nem quando eu faço a cabeça que eu falei aqui de quem faz, quer saber mais do backstage, show business. Cara, quem faz acontecer, mano. Essa galera não é vista. Tá aí trabalhando, essa galera né, só velho? Tá trabalhando, tá de preto, porque tá de preto. Pra passar despercebido, tá ligado? É pra não ser exatamente. visto. Então a gente vem aqui pra dar voz, cara, que massa, pra essa galera. Importante demais isso, e você tá trazendo uma galera muito boa, cara. Você tá trazendo uns caras que precisam ser ouvidos, tá ligado? Então, pô, te apoio 100%. Não, e a gente troca essa figurinha aí do que precisar. Cara, inclusive, ó, já tá aqui, ó. Já fiz o convite pra ele agora ir lá no meu, né? Eu tô aqui falando do meu rolê. Garantido. O próximo você lá no meu estúdio, falando do teu rolê, porque tá super convidado, velho. Passar a data que faço questão. Massa demais, velho. E aí a gente vai desenrolando isso daí. Eu acho que até legal isso que você falou, né? Da galera que quer ver o circo pegar fogo, tudo. Só que os bons, mesmo, quem é de verdade, sai dessa. Sem dúvida. Sai dessa. Quem tá preocupado em fazer acontecer, ajudar o próximo. Sem dúvida. E não é à toa que você não para. Porque pessoas ruins não tem agenda, velho. Você tá sempre se lamentando falando mal de alguém. Aí tem tempo pra ficar nos grupos enchendo o saco. Né? Eu mesmo nem tô em grupo. Eu tenho grupo que eu nem falo mais, tipo, porque da época lá da Blackmagic, eu tô em grupos de curso de arte, que a gente deu muito curso, tudo lá. Não dá, velho. Chega um momento que eu não vou ficar vendo de passado. Vamos atrás de coisa nova, vamos trazer inovação, vamos. O que o mercado tá pedindo? O que a gente pode fazer? Sem dúvida. Que nem a gente montou esse podcast, que essa sala aqui.
É inovação? Não tem nada de novo. Uhum. Podcast, tipo, o cara já tinha lá fora, depois veio o Flow e desenvolveu, do Flow nasceu vários. Cara, não procuro visualizações, eu procuro, tipo, trazer realmente, bater esse papo com a galera aqui. Cara, aí, o que Deus quiser, vai mandar isso. pra gente aí. E eu valorizo porque, cara, a gente tá falando disso aqui há pouco tempo, né, cara? O começo é árduo, Eu lembro quando eu comecei, cara, você faz maior esforço, bicho, pra gravar, aí edita. Porque não é barato, né? Aí, Você não é, porque tem 3 Black Magic, o cara tá perdendo um dia dele aqui, tem um cara ali que o editor dele tá ali, em vez de estar editando, tá ali fazendo corte aqui. É uma demanda, velho, isso aqui não sai assim, ninguém caga um podcast, mano, o negócio é trabalhoso. Então, assim, a partir do momento que você dá esse tempo, se dedica, né, cara, pô, às vezes dá uma frustração. Eu lembro quando eu fiz, eu falei, pô, soltei lá, deu 300 pessoas, cara, e ficava meio de bode, achava pouco. Aí até falei isso contigo aqui em off, né? Aí eu comecei a tentar enxergar isso de outro jeito, né, cara? Você, pô, pensa comigo, você tá na rua e você espirra. E 300 pessoas param o que elas estão fazendo e olham pra você e falam saúde. Imagina aqui, ó, 300 pessoas só te olhando aqui, a gente sentado. É gente pra caramba, meu irmão. Quem que fala pra 300 pessoas todo dia? Quem que se comunica com 300 pessoas todo dia? Pô, tem vídeo que eu fiz lá, velho, que eu olho e falo, cara, deu 120 mil views, cara. 120 mil pessoas viram essa parada. Cara, a gente não tem noção, velho, de como isso chega. E às vezes pra gente é uma coisa tão básica. Porque a gente vive disso, velho. A gente trabalha com isso. Então, às vezes, é um assunto que você fala, pô, isso aqui é básico, tal. Mas talvez para um cara, velho, que tá começando, ou um cara que tá num perreio, você clareou para ele uma visão que para ele pode ter mudado muito o rolê dele. É uma coisa que eu venho aprendendo muito, porque para nós, o simples para nós, não é simples para outro. Porque a gente que viaja o Brasil inteiro sabe que a realidade de São Paulo é diferente da realidade do Brasil. Total. Você vai viajar, eu falei, cara, não é possível que ele não sabe o que é isso. Não sabe, não é possível sim, não sabe. Ele não tem acesso a isso, nunca, ele só viu no máximo na internet e olha se o algoritmo entregou para ele. Então, para nós, a gente tem que tentar trazer sempre o lado humano, né? Explicar o mais possível, ser cordial, tá viajando, ajuda o próximo. Eu lembro, agora você falou das freiras, tem uma coisa que nunca saiu da minha memória, tá? A gente fez o projeto das freiras, né? Montei lá, fui lá no convento, fiz todo o projeto, montei a televisão delas do zero, tudo. Só que na época que tinha que montar a parte braçal, eu não tinha como levar aqui de São Paulo e fazer. A gente contratou a galera lá de Fortaleza, mas lá da periferia mesmo, bem classe D e E, assim. E a gente tinha umas máquinas de café, de cápsula, normal lá, pra fazer, colocamos lá. Aí tinha um rapaz vindo trabalhar lá com a gente, aí ele perguntou o que era. Eu, uma máquina de café. Ele falou, eu posso experimentar? Eu falei, claro, mano, que isso, velho. Fui lá, coloquei uma cápsula pra ele, aí ele ficou meio assim, cismado. Eu falei, mano, isso ele nunca viu. Tipo, ele nunca viu mesmo. Tipo, pra nós que era uma máquina de café. Sim. Tomou a primeira máquina, tomou o primeiro gole, ele gostou. Pediu mais um, eu dei mais um. Aí ele saiu, voltou, pediu mais um. Eu falei, calma aí. Gostou do rolê? Calma aí, 3. Foi indo. Ivan, eu juro por tudo que é mais sagrado. Teve uma hora que eu saí, quando eu voltei tinha fila. Pois é, cara. Os caras viram fila, eu falei, tá, preula. Aí eu falei com a senhora, falei, irmã, o que eu faço? Que a máquina não era nem minha, era delas. Ela falou, não, pode eles querem, vamos dar pra eles, compra mais cápsula lá. Todo mundo tomou lá, mas fila. É porque às vezes o que é muito básico, igual eu falo muito para meus alunos. Não sabe meu nome lá que trabalha. Eu sou o rapaz do café. Do café, ficou famoso não por sabe isso. meu nome lá. Eu sou o rapaz do café. Se eu passar, o cara do café. Que massa, que massa. É muito louco. Por quê? Você possibilitou, você deu uma experiência que talvez ele não tinha. Trazendo para o nosso conceito, o que é básico, o que é natural pra gente, não é pra todo mundo. Então a gente tem que olhar fora da caixa. Eu falo disso muito, por exemplo, tem muito aluno meu que me liga e fala, Ivan, eu tô querendo comprar tal câmera, o que você acha? Na minha cabeça, a primeira solução é, cara, aluga uma diária, testa, vê se ela vai estar dentro da tua necessidade. Se você gostar, depois você compra. E, pra gente aqui em São Paulo, velho, quantas locadoras existem aqui em São Paulo? Isso aqui pra gente, qualquer bairro você tem locadora. Aí o cara falou, Ivan, a locadora mais perto de mim, velho, tá tipo a 7 horas de viagem daqui. E, cara, pra mim ir lá só pra pegar uma... E depois eu tenho que voltar pra devolver. Por isso seus vídeos são importantes. E aí que você acha, às vezes, que você é insignificante. Pois tem poucas pessoas, mas essa pouca pessoa você tá ajudando. Tá ajudando extremamente, velho. Então, assim, às vezes a gente tem acesso que a galera não tem.
E a gente acha que todo mundo tem. E para mim agora isso fica muito claro, cara. Então, assim, quando eu penso em gravar conteúdo, eu penso muito nisso. Pô, pode ser um assunto que parece ser básico, mas, cara, às vezes o básico precisa ser dito, tá ligado? Às vezes o básico precisa ser falado, porque talvez tenham pessoas que não sabem o básico. É igual eu vejo os caras que veem os meus making-offs, né? O cara fala, pô, mas você tem tanta câmera, tanto computador, você tem um computador para PowerPoint, você tem um computador... Cara, eu acho a minha estrutura tão simples, comparada com o Zebrão da vida, comparada com o que o Carelli faz, comparada com o que o Marcinho faz. Então, assim... Do mesmo jeito que eles acham o meu exagerado, eu acho que o meu é simples demais perto dos outros que eu vejo. Então todo mundo vai ter uma régua maior para. Então é difícil medir com a régua do outro, cara. Você tem que saber medir com a tua régua. A minha régua é essa, cara. Que para mim é o que eu consigo entregar. E tá seja aqui. feliz com a sua. Claro, Exato. não precisa ficar Você pode evoluir, você pode evoluir, mas Mas aproveita a jornada e tudo que você tem. Bota muita fé nisso. E curta. Isso aí é muito comum, tá? Porque eu falo por mim aqui também. Eu passei por isso também. Eu falo, puta, cara, eu não tenho... Minha estrutura tá muito simples. Só que eu passo a olhar e falo, tem coisa pra caramba, meu. Calma, Só né? que é que a gente você vai comparar tá com os caras muito evoluídos. Eu sou meio doido, né? Eu tava com... Já tenho equipamento pra caramba, né? Eu não tava gostando da película, de algumas gravações, né? Não tô falando nem dessas câmeras. E eu já tinha tudo. Eu falei, eu não vou gastar mais nada. Se eu precisar, eu alugo. Não deu um mês, eu voltei com uma maleta de lente super cine. Já eu entrei mais uma dívida. Eu falei, mano, não dá, velho. É complicado. Porque, cara, é muito legal, né? A gente poder ter acesso a equipamentos. Não vamos ser hipócritas aqui de falar que equipamento não ajuda, porque, cara, pô, ajuda. É indiscutível isso. Não tem nem que falar um negócio desse. Mas, assim, saber fazer bem com o seu também é importante. Porque também não adianta ter os canhões e não saber fazer. Pois é. Então eu penso muito nisso, assim, às vezes eu faço conteúdo já muito pensando nisso, cara. Eu falo, cara, esse daqui vai ser simples mesmo, esse aqui é beabazinho, isso aqui é pra clarear o cara que tá começando. E às vezes o que vai acontecer, velho? A gente na internet, a gente dá a cara, né? Dá a cara a tapa. Então, pô, tem conteúdo que eu solto que os caras falam, isso aí é muito básico. Aí tem conteúdo que eu solto e falo, não, isso aí também você falou agora... Complicado demais. Então, cara, é isso. Vai ter sempre alguém que vai gostar e sempre alguém que não vai gostar. A gente tem que aprender a lidar com isso. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Na época que eu trabalhava com a Newtek, dos Tricasters, eu dava muito treinamento, mas muito. Até esse ano mesmo eu já dei treinamento de Tricaster, o terceiro ano. E existe um mundo que você vai dar um treinamento, a pessoa não sabe o que é um preview, um PGM. Como existe um mundo que a pessoa quer fazer os macros lá, tudo já despirocado. Quer usar o Companion junto para ligar na mesa de som, na mesa de luz. A mesma linguagem que eu uso para um, eu não posso usar para outro. Sim. Eu tenho que chegar, o verdinho, o preview, que você prepara para entrar no ar, o PGM vermelhinho está no ar. Então você aperta esse botão, você tem que ser muito pausado. Porque às vezes... que isso é uma lógica meio inversa da natural também, né? Porque a galera acha que o verde é o que é. Porque o verde, eu já tive muita gente falando, pô, mas por que essa semana mesmo. O outro é vermelho e o que tá no preview é verde, porque a linguagem do rolê é essa, né? E ainda mais, não sei se você já deu treinamento em órgãos públicos, quando é licitação. Não. Tá, tiazinha que olha, ganhou, né? Você não sabe nada, velho. Tipo, mano, você vai ter que ter um treinamento zero. Então eu falo, olha, aqui você liga, aqui você... você tem que ser na tua. Mas tem. E é legal, é gratificante, porque toda vez que eu faço, eu aprendo também. Total. Se eu não aprendo, eu tô relembrando alguma coisa. Certeza. Então é muito gratificante. Ensinar, a gente aprende a ensinar. Isso pra mim é muito claro. E tá. Saiu um pouco aqui do fim da meada, que a gente tem muita história. Que depender hoje, vai longe. Hoje o que você vem fazendo, Ivan, além de... Você faz o seu core business hoje, o que você tá focado em quê? Cara, nos seus trabalhos? Vamos lá. Eu, de uns 5, 6 anos para cá, eu resolvi mudar totalmente a minha estratégia de venda, porque eu vendia muito trabalho que eu tinha que fazer uma dedicação muito forte e de repente acabava e zerava, né? Aí tinha que correr atrás de outro trabalho, e eu... Sempre aquela corrida dos ratos. Aqui, eu sou o diretor, o produtor, o motorista e sou também o atendimento. Então, ficar vendendo... é importante demais. Só que, cara, a gente que gosta de executar, a venda ela é meio pesada pra gente. Você tem que ficar lá convencendo o cara de que você é bom. Pô, você sabe que você é bom, né? Eu tenho que ficar convencendo, aí você tem que ficar... É um rolê que, então, o que eu fui buscar? Eu fui buscar trabalhos que me dessem demanda.
Então eu foquei minha produtora em tipo de cliente que eu vou fazer 20 jobs com esse cara no ano, que eu vou fazer 50 jobs com esse cara no ano. Eu fui buscar isso, eu fui tentar ter menos clientes, trabalhar menos e conseguir ter uma certa estabilidade no sentido de saber que eu vou ter uma demanda chegando. E aí o mercado de show, para mim, foi um mercado que eu voltei a atuar, que eu tinha parado um pouco, e aí eu resolvi voltar a atuar com show. Então, hoje em dia, a gente atende o Vitor e Léo e o Seu Jorge. E a gente faz a transmissão simultânea para telão. E todo show ele faz transmissão simultânea? Vitor e Léo, todo show. Que é a estrutura Exatamente dele, todos. Né? Eu tô dentro da gig 100% do Vitor e Léo. No Seu Jorge, é pingado. Às vezes tem show que a gente não vai, porque o Seu Jorge ele tem vários tipos de show. Então ele tem um show grandão, tem um show médio, aí tem um show que é um quinteto, tem um show que é não sei o quê, e tem shows que não tem nem o telão lá. Então não me levam porque não tenho aonde eu mostrar. Então lá com o Seu Jorge eu faço menos, mas lá a gente consegue usar um equipamento que a gente já colocou tudo em 4K enfim, acaba que dá uma equilibrada. Eu faço menos, mas Sim. eu acabo ganhando um pouco mais, mas enfim, equilíbrio, é a um balança, equilíbrio. né? Exato. Tem menos demanda, mas o valor é um pouco maior, o outro tem mais demanda com valor um pouco menor. Isso me equilibra. E aí, paralelo a isso, eu fui fazer lives corporativas, que é um mercado que eu gosto muito de atuar. Eu fui editor, velho, muitos anos da minha vida. E eu adorava editar, cara. Adorava. Era um rolê que eu adorava. Até que um dia eu acordei pra essa vida e falei, cara, eu vou fazer a live, porque quando acabar, acabou. Eu não tenho que trazer isso pra casa. Eu não tenho que passar uma semana depois que o trampo passou ainda mexendo nisso. Eu gosto de live porque, cara, é uma adrenalina, né, cara? 3, 2, 1. 3, 2, 1, vamos, o coração batendo a 1000, atenção geral em tudo, mas terminou, acabou, velho. Acabou, eu vou pra casa. Se sobreviveu, acabou. Acabou. Não tem que ficar lá pegando material. Lógico, às vezes o cara pede um corte, né, alguma coisinha, mas assim, a demanda de edição é muito menor. Então eu fui atuar bem. Então hoje em dia, cara, eu tô com muita demanda de show e fazendo umas lives corporativas, enfim, eu tenho ali uns 5 clientes que me chamam esporadicamente. Então, Pô, legal. eu preferi fazer isso, cara, e preferi, até mesmo por uma questão de saúde mental, assim mesmo, cara, trabalhar menos, tá ligado? Tipo, pra mim, essa pilha de trabalhar de segunda a sábado, velho, isso não... Faz sentido, né? Pode até me chamar de preguiçoso e às vezes tem um pouco. Eu não vou fazer aqui também, às vezes tem uma preguicinha. Mas, cara, eu prefiro trabalhar quinta, sexta e sábado igual um maluco, velho, e ganhar bem nesses dias, me valorizar, cobrar o que eu acho que eu tenho que cobrar pra poder passar segunda, terça e quarta na minha casa. Você tem família. Com meus filhos, fazendo as coisas que eu tenho que fazer e dormindo. Às vezes não é nem fazer, às vezes é não fazer. Mas isso é Às trabalhar, vezes é não sabia? fazer. Cuidar da sua Eu saúde adoro mental. tirar o dia sabático da semana, que eu desligo o celular e falo que se nego pedir orçamento hoje, não vai receber. Hoje eu quero ficar out, velho. Eu tenho essa possibilidade porque, cara, enfim, eu tenho uma demanda de trabalho e por ter equipamento, né? Que isso é um outro ponto, né? Porque, pô, a gente que trabalha com isso, a nossa mão de obra, só a nossa mão de obra pelada, chegar você para trabalhar lá, cara, a gente não vai, é difícil viver super bem da nossa mão de obra só. Então a gente tem que ter alguma coisa, velho. Tem que ter mais equipamento que você agregue na sua diária, que vai duplicar o teu valor do dia. Ou você tem um business desse, pô, você aluga uma sala de podcast que te dá, agrega um pouco. Porque, cara, esse mercado, ele tem duas questões que é problemática. Tem altos e baixos. Ao mesmo tempo, assim, pô, você tá lá com uma banda. Pô, 3 anos com a banda, garantido. Do nada você pode ser mandado embora. E papo reto, não tem... Poucas ideias, tchau, a partir do próximo você não precisa mais. Já aconteceu e é um baque, né? Porque você parou de vender, porque você está atendendo essa demanda, é aquilo que a gente está conversando em off aqui, né? Você pega um trabalho que te dá muita demanda para executar, você não consegue você não vende. Você não vende o próximo. Preocupado na entrega desse. Aí você para de vender, então semana que vem você não tem nada para fazer. Eu não digo nem que é acomodar, né? É o comprometimento com a entrega, isso, né? Você não consegue focar na venda. E esse é o problema, que é do jeito que a gente faz, né? De certa forma, pô, você ser o atendimento e ser o cara que executa, isso uma hora a agenda não vai bater, você não vai conseguir executar e vender ao mesmo tempo, e faz parte, a gente, enfim, é um rolê aqui. Então hoje em dia eu tô muito focado nisso, cara, tô feliz, gosto muito de show, cara, show...
Pra mim, eu acho que é um ambiente muito massa, velho. De milhares de pessoas emanando uma energia muito massa, tá ligado? Todo mundo ali curtindo, todo mundo se divertindo. Pô, você vai num lugar, velho, que cabe 10 mil pessoas, aquelas 10 mil pessoas estão sorrindo, estão emanando uma energia verdade, boa. Pô, pra mim, eu acho muito massa, velho, de verdade. Assim, verdade. Eu sinto a mesma coisa, né? Quando eu fazia show, tudo. Faz muito tempo que eu não faço um show, assim. Mas, cara, eu compacto exatamente, porque parece que a vibração, a energia da galera tá. Até o corte. Sem dúvida. A galera me zoa muito, porque eu corto, eu gosto de cortar de pé, né, velho? E aí eu não tenho clique, né? Então o clique é o meu corpo que eu vou. Então, você já aí os caras olham pra mim e falam falam que esse maluco, velho, tá ali balançando igual um doido cortando. É porque eu vou entrando no ritmo, velho. Aquilo me dá o ritmo. Eu faço o clique no movimento do meu corpo. Você usa PTZ? Não, em show eu não uso PTZ. Você coloca os câmeras, você vai cantando no intercom pra eles. Cara, show é muito ativo, cara. PTZ, eu adoro PTZ, mas tem coisas que eu não gosto não de usar PTZ, cara. Então lá você tem operadores mesmo. Tem operadores, no Vitorila a gente vai com 2 e no Seu Jorge a gente vai com 3. E é muito doido, porque, cara, os caras dominam o show, velho. Os caras sabem cada virada que tem no show. A gente tá com o mesmo time. Isso é uma coisa que eu gosto, de manter o time. Então, pô, lá no Vitorila a gente já fez 87 shows até agora. Gente, os caras sabem a hora que o cara sabe tudo, velho. Então eu não tenho que ficar avisando, agora é o solo de guitarra. O cara já foi, ele vai automático. E o cara que vê o show no telão, apesar de ter só 2 câmeras, cara, ele tem uma dinâmica, porque eu tô no Vitor, aí a outra câmera que tava no Léo vai no baixista. Aí eu corto pro baixista. Aí quando eu volto aqui, já não tá mais no Vitor, já tá no percussão. Aí eu volto pro Léo. Aí o cara que assiste fala, mas onde é que estão as câmeras escondidas, velho? Porque parecia ter 4 lá e vocês só estão com 2. E é isso, é o operador que conhece o show. Chega um momento que você nem canta mais câmera, né? Exato, você não canta exato. Os caras já tem o flow. Tá? Assim, cantar câmera eu tenho cantado ainda, porque a gente não tem talhe, a gente trabalha sem talhe. Então, como é bem dinâmico... eu digo assim, cantar, vai, me dá aquilo. Me dá aquilo. Sim, falo assim, tipo, tá no ar. De ajustar o cara, eu ajusto muito pouco. Porque segura, ele já sabe. Você fala, 2, ele segura, tá no ar. Exato. 3, segura, tá no ar. É isso. Não, me dá isso aqui, me dá... É o tempo que você tá pedindo. Isso eu tenho que fazer quando, por exemplo, no Seu Jorge, tem 2 modelos de trabalho lá. Tem o trabalho que eu vou com a minha equipe e tem o trabalho que eu vou sozinho. Quando tem uma equipe local, eu vou sozinho para dirigir a equipe local, que é muito massa também. Eu gosto disso também. Só que é diferente. Uma coisa é ser meus câmeras que conhecem o show tanto quanto eu. Outras coisas é ser um cara que, pô, tá vendo o show pela primeira vez. E aí sim eu tenho que ficar, pô, sim. Vai ter solo de guitarra, já fica lá. Pô, depois do solo de guitarra entra o baixo. Então sai do guitarra e vai pro baixo. Aí eu tenho que dirigir mais do que eu dirijo quando é a minha equipe. Quando é a minha equipe, a gente tem um fluxo. Tá todo mundo sabendo o que tem que fazer. Então a minha direção ela é mais simples. Legal, mas quando eu pego uma equipe que não é a minha equipe, aí é a hora de exercitar mais a minha direção, que eu gosto por isso, que aí é uma hora que eu tenho que fazer uma direção mais ponto a ponto, antecipar tudo, e enfim, eu tenho decupagem, velho, de todas as músicas. Então, assim, cara, eu levo lá, eu tenho anotação, nada é por acaso, saca, velho? A galera, a música tem um pouco desse lance de ser instintivo, mas, cara, eu tenho anotado que naquela música tem o solo no começo da música de guitarra, que tem a virada de bateria, que tem o trombone que vai fazer tal coisa. Então, eu antecipo. Isso é uma anotação sua ou já veio? Minha. Isso é coisa minha. De eu pegar, isso é básico para mim quando eu fecho com banda. Eu pego o repertório, gravo o primeiro show e fico assistindo e decupando. Então a gente vai, aqui eu fui pro guitarra, mas o cara tava só fazendo a base. O solinho mesmo era o teclado, então eu já anoto. Então, essa música... Legal, isso aí é uma visão, é um cuidado, né, que você tem pela entrega. Isso aí é muito bom. E é por isso que a galera leva, porque assim, eles poderiam fazer... Tem muita banda que eu vejo hoje em dia, que eles fazem? Eles contratam sempre uma equipe local para fazer. Então vai ter show em Fortaleza? Pega a equipe de Fortaleza e faz o telão de Fortaleza. Vai ter show no Sul? Pega uma equipe do Sul e faz... Muitas bandas hoje trabalham nesse formato. Sai mais barato, porque eles não pagam a viagem e nem hospedagem. Então, eles pagam só o serviço. Comigo, indo, eles têm que pagar a viagem minha, da minha equipe. Na verdade, se bobear, sai até mais barato, porque você faz o pacote, se parar pra pensar. Sim. Às vezes sai mais barato. Mas o problema é, o cara que tá indo lá, ele não conhece o show. Igual eu conheço. Pô, eu fiz 90 shows dos caras, velho. Tipo, eu conheço o show, eu sei o que vai acontecer, eu sei o que eles gostam, eu sei o que eles não gostam. Então, Não, e detalhe, você já conhece toda a equipe, você já vai entrosado, pra você pegar, extrair o áudio, você fazer... Porque, cara, é uma repetição, mas é uma repetição cada hora numa condição diferente, velho. Às vezes você chega lá, não tem praticável.
Às vezes você chega lá, é um praticável que você tem que dividir com um canhão seguidor. Às vezes você chega lá, não tem espaço pro switcher na house mix. Então, cada lugar que você vai, velho, é um desafio. A gente faz o mesmo trabalho, mas nunca é igual. Sim. E, cara, aqui eu tenho que montar com... Eu já tive que montar o switcher no praticável de câmera, velho. No espacinho que sobrou do praticável de câmera, eu fiquei lá de pé com o switcher, porque a galera tá muito acostumada com o compacto, show. né? E por isso que eu gosto nisso. dos switchers pequenos. A galera fala, pô, por que você não usa a Constellation? Pô, eu amo a Constellation, velho. Adoraria. Mas como é que eu vou levar isso de avião? Vou chegar lá, eu tenho um metro quadrado pra me usar, cara, tá ligado? Então, assim, eu levo um switcherzinho pequeno, são 3 câmeras, cara. Não menosprezando, mas assim, eu não preciso ter uma matriz 20x20 lá para receber cabos, 3 câmeras. Aí você usa os cabos que... Eu fico que você pega uns cabinhos bem compactos lá, você fez Sim, até um cara, isso é um lá. negócio que eu sofria muito com cabo, cara. É, porque, pô, velho, cabo eu é quis pesado, a malha é economizar, grossa, como que você vai fazer? eu quis economizar porque, assim, tem o lance do peso e do volume, né? Então, quando eu viajo, se eu pego uma mala de cabo, se eu levar 4 cabos de 80 metros, 50 metros da Datalink RG6, essa mala já deu mais de 24 quilos. Uhum. Só o cabo. Só os cabos. Então, assim, um volume meu que eu tenho para despachar é só cabo. E eu tenho que levar várias outras coisas. Então, eu Tem que fui levar um backup até. Exato, e a gente sempre leva, né? Eu levo pelo menos 2 de cada câmera, porque sempre tem 2. E aí, além de 2, tem que ter as distâncias diferentes, porque tem show que eu tô perto, tem show que esse câmera tá a 15 metros de mim, e tem show que eu tenho que mandar esse câmera lá pro canto, porque não tem lugar para ele ficar aqui, eu tenho que ter um cabo de 60. Então, é um negócio que eu falo muito pros caras, é muito doido, porque parece que é a mesma coisa sempre, mas não é, cara. Porque cada lugarzinho, você tem que passar o cabo pelo teto, porque não pode passar o cabo no chão. E você costuma ter quanto tempo pra montar isso? Cara, a gente vai junto com a equipe técnica sempre. Então, cara, eu tenho normalmente o dia inteiro, a tarde inteira, normalmente, para fazer. Só que a nossa montagem é muito rápida, cara. A gente, dentro desse princípio de ter sempre a mesma equipe, a gente chega no lugar, a gente não fala um A, velho. Ninguém fala nada. Se olha, beleza. Eu pego, monto o kit de switch, os câmeras montam as câmeras. Depois que montou as câmeras, vão trazendo os cabos de vídeo para mim. E eu pego e eu devolvo cabos de energia para eles. Então é um procedimento que a gente tem que, cara, a gente faz uma montagem dessa assim, se já chega lá e já tem o praticável e já tem o espaço da minha... Eu faço isso em 15 minutos, 20 minutos eu faço isso. E aí eu passo o dia inteiro lá chupando o dedo, esperando a banda chegar para fazer a passagem de som, porque eu fiz uma montagem muito rápida, mas já teve vezes que a gente chegou e, cara, não tinha praticável. Aí, até pegar um praticável, aí não tinha lugar para passar cabo, até conseguir fazer um aéreo. Então, assim... É difícil ter a certeza que vai ser sempre fácil, porque nunca é. O transmissor sem fio, você gosta de usar? A gente usa, às vezes no Seu Jorge eu uso, às vezes no palco. Eu prefiro passar cabo. Então, assim, vou te dar um exemplo. Eu sempre fico 2 câmeras na house e uma câmera no palco. Se eu tenho corredor da house até o palco, eu passo o cabo e essa câmera que fica no cantinho do palco fica com cabo. Se eu não tenho corredor... E, eu não vou jogar meu cabo lá, então, porque o que rola? Acabou o show que eu vou trabalhar, ainda tem outro show rolando. E eu tenho que recolher minhas coisas e entrar no ônibus, que depois de 2 horas o ônibus já voltou ou vai para outra cidade. Então, a minha produção e desprodução tem que ser rápida. Eu não posso passar cabo ao ponto que ele me dê trabalho depois para tirar. Porque senão a van vai embora e eu fico lá. E eu não... Fudeu. Então, assim, tá longe pra caramba. caramba. Louco. Aí você vai ficar independente de Uber. Não rola. Então você tem que entrar no fluxo do rolê. É 1h30 depois do show, já tem que ir embora. Então, assim, eu não posso esperar o show acabar pra daí ir lá recolher um cabo. Por um lado é até bom, né? É bom. Eu prefiro, cara. Porque é isso aí. Só que é corrido, né? Então a gente tem que entender esse fluxo. Por isso que a gente leva switcherzinho pequeno. Aí você falou de cabo, né? Eu tô gostando muito dos cabos RG59 Mini. Da Datalink, que é um cabo de qualidade e ele é bem mais fininho, cara. Eu vi lá, cara, você rolou você faz um rolo de 100 metros, cara, nossa, ele fica, sei lá, velho, 1/3 do volume que o RG6 fica. Eu levo RG6, os cabos de 20, de 30, eu levo os RG6. Aí passou até que o RG59 também tem isso, ele não é igual ao RG6, você não pode chegar até 100 metros com ele. Uhum. Ele é recomendado chegar até uns 75, mas 65. Full HD. Isso, os cabos Full HD, né? E agora tem isso, né? Agora a gente está migrando para 4K
Já estou comprando tudo cabo 12G, que não é o mesmo cabo, não é a mesma, né? Enfim, eu resolvi mudar para 4K por uma questão minha, porque eu não estava gostando mais dessa. A gente trabalhava com as NX5. Que é boa pra caramba. Que é boa pra toda a caramba. obra, mas tem Topa. coisas que Mas, cara, não dá. você joga no telão e você compara com uma FX30 ou você compara com uma Blackmagic, cara, mesmo mandando em Full HD pro telão, já fica bem melhor usando essas câmeras, tá ligado? Então acredito que é um processo, né? Agora vai ter, além do cabo, tem que ter um switcher também que tem a saída 4K. Os meus switchers todos são Você tem que Full pensar HD. em todo o contexto, né? Desde a câmera, o cabo, o conversor. Eu uso conversor, meu conversor é 3G, agora tem que comprar o conversor 12G. É isso, Quando eu monto os projetos, eu falo pro cliente, eu quero 4K. Eu falei, você quer 4K mesmo? Saiba que não é só a câmera, né? Porque, olha, você vai ter que também ter um gravador, você vai ter que ter um armazenamento suficiente para isso, você tem que pensar na lente, você vai pensar em tudo, tá? Não é só a câmera, tô 4K. Tipo, aí eles começam a entender a realidade do 4K. O buraco é mais embaixo. O fluxo, aí já passo por uma O fibra conversor ótica. que custa 600 agora vai custar 1.200, 1.300. Você ainda vai querer... O cabo que custa 1.000 agora é 2.000. Aí entra naquela, o cliente que te contrata... É para isso Pois mesmo? Ele vai te pagar para isso ou não? Você quer mudar porque você quer subir a qualidade, mas você consegue subir o seu valor? Porque a gente também tem perfil de produtoras, né? Sem dúvida. Não adianta você aumentar que se o seu cliente não vai. E tem cliente que vê que fica melhor, mas para ele o Full HD tá bom, cara. Exatamente. E aquele valor que já tá combinado já tá bom. Então, assim, a gente não, óbvio, pra gente ia ser ótimo se a gente pudesse sempre entregar com a qualidade mais top possível. Mas a real é que o mercado você tem que se adaptar, né? Às vezes você vai ter que... Eu peguei um bode de Full HD, assim, que eu falei, nossa senhora, porque eu comecei a gravar. Porque enquanto você tá mandando só pro telão, beleza. Mas na hora que você grava, velho, você assiste dessas TV Zona, um Full HD, você vê que ele... Tem alguma coisa? Ele tá faltando alguma coisa, velho. Aí você mexe em 4K e fala, pô, é isso, esse tá bonito. Aí você põe o Full HD, pô, esse tá feio. Aí você põe 4K, esse tá bom. Cara, aí você fala, não tem que discutir, é um negócio que não dá pra gente ver. Não é que isso é por gosto. Não é por gosto, velho. É visivelmente melhor e mesmo trabalhando em Full HD, isso que eu percebi. É o sensor, né? Mesmo tu pegando uma FX30 que você tá lá, que eu tô mandando o sinal em Full HD pro meu switcher, mas a imagem dela, pra mim, chega muito melhor lá no telão do que... É o sensor, o que ela consegue extrair de dados. É outro rolê. É outro rolê. E o E que você vê aí pro futuro do mercado? Você acha que ainda as bandas tendem a aumentar esse tipo de serviço? Você acha? O que você enxerga como mercado mesmo? E sobre tecnologias também. Sim. Falando assim do mercado musical, cara, eu acho que hoje em dia é impossível você dissociar o entretenimento de show do audiovisual, velho. Acho que a banda que não tem nada de audiovisual, não tem um telão no fundo que fique passando arte, que fica... Eu acho que esse cara já tá muito para trás. Pô, eu fazia show com o Nat Roots em 2013, 14, 15. Cara, era um pano com o logo da banda, sacou? Era isso. Era um pano que subia, um cortinão, que eles chamavam. E na época, esse era o padrão de show. Toda banda tinha o seu cortinão. Toda banda tinha, que era o logo da banda, que subia lá e pendurava, e era isso aí. Aí chegou 2016, o Nat Roots fez um show, velho, com telão de LED, velho, que era 3 camadas de telão de LED, que foi o pessoal da Embolex, junto com a galera da Sétima, que criaram as artes. Cara, você sai de um pano com um logo, para um telão que são 3 colunas, que dá uma profundidade com uma arte absurda. Cara, é outra experiência, cara. É outra experiência. Não dá pra gente negar que o audiovisual agrega muito em show. Então, cara, na minha visão, assim, o cara quer ser VJ, cara, é um momento para você ir trabalhar com música, porque esses caras precisam disso, esses caras estão percebendo que o audiovisual agrega, ele conversa, né, ele soma, a história da música você está contando ali também através de imagens, né? Isso daí tudo, às vezes é história, às vezes é abstrato também, que também é bonito, também dá um clima, às vezes é mais um clima, não é tanto a contação de história, mas é um clima que você dá, eu acredito muito que o mercado de música, principalmente, está 100% envolvido com isso. No show dos meus brothers lá do Planta e Raiz, e tinha 2 tipos de telão no show deles. O da casa, que era das laterais. Que é a simultânea, que é só a câmera.
cada caso. E não era a produção deles. Eu achei ruim pra caramba, porque era uma câmera só, não acompanhava tudo, não dava. Não dava, ainda cropava. Sim, ainda 9x16. Isso é um negócio que, cara, eu sinceramente, assim, se tem uma coisa que eu percebo, velho, que é o cara que criou esse negócio, ele não trabalha com audiovisual, velho, porque ele não entende como você perde a grandeza toda do show. hora, tinha hora que eu tava mostrando é nada. É. O operador já tava até... tipo, mano... E rola muito isso, cara, porque eu vou te dar até um exemplo que rolou há pouco tempo, o show da Shakira. Que teve o show da Shakira. Eu vi isso aí. E aí, pô, eu comecei a receber um monte de vídeo da galera mandando que o telão tava filmando nada, que o telão tava... Aí, cara, aí entra uma questão que eu tô defendendo, né? Quem tava ali fazendo, porque, cara, o que rola, velho? Às vezes é o mesmo sinal. É o mesmo sinal que tá indo pra TV, tá indo 16:9. Aí o telão de dentro tá usando um telão 4x3. Aí o telão da plateia é um telão 9x16. Cara, você tá trabalhando 3 janelas, velho, no mesmo conteúdo. Aí o plano centralizado, no 16:9, ele não é bonito, velho. É legal que você descolhe um pouco o cara. Nós estamos aqui, ó, eu não tô exatamente no centro. Eu tô um pouquinho descolado. Porque o centrão... ele não é necessariamente bonito. Às vezes, você descolar um pouquinho a pessoa, fica mais bonito. Só que pro telão que é quebrado, você vai estar filmando nada. nada. O cara não tá nem olhando pra isso. O cara tá olhando pro sinal final. Pois o cara não tá olhando. É o cara que... principalmente quando vai pra TV. Quando vai pra TV, o que mais dá é cagada no telão 9x16. Porque o cara tá preocupado com a TV. Aí ele vem com enquadramento igual teve lá. Tava a Shakira e a outra cantora cantando aqui. Só que o telão tava mostrando o meio, que não tinha ninguém. Só que na TV tava lindo, mano. Na TV tinha as duas. Assim, era uma composição. Ninguém sabe disso, cara. Que merda vocês estão fazendo. Era o que o cara falou, né? Os vídeos falavam, o câmera desmaiou! O câmera desmaiou. Você via a plateia zoando o telão assim. Não é câmera desmaiou, até porque milhões de pessoas. A pessoa não tá enxergando o palco, tá enxergando o telão. Sim. Aí você vê o telão mostrando do nada. Isso é um negócio que eu acho massa, velho. Porque eu percebo muito. Eu fico na House Mix, eu observo, né? Cara, eu vou te jogar real, assim, pode ser até exagerado essa porcentagem, mas eu acredito que, cara, 60% do público que vai no show assiste o show pelo telão. Porque é a galera que é a galera que tá do meio pra trás. Quem tá lá na frente, pô, você vai olhar pro artista aqui, massa, tô olhando pro artista. Quem tá do meio pra trás, cara, o artista tá desse tamaninho, né? Aí você vê o telão, o cara tá desse, aí você fala, vou olhar pro telão. Você sabe que ele você tá usando uma referência, mas você tá vendo aqui. Exato. Então a galera assiste, assiste por lá, velho. Então, isso. assim, tem que ter uma atenção, né? Tem que ter uma atenção pra isso. Às vezes, sei lá, velho, faz pelo menos um telão quadrado, que você não perca tanto assim. Por isso que agora faz sentido. Por isso que o Vitor e Léo e o seu Jorge faz questão de levar a equipe dele pra. Sim, porque a gente faz pro telão. Porque se você só reutiliza o sinal que já estão usando, ninguém tá preocupado com isso. Puta, isso é uma sacada, não tinha parado pra pensar nesse sentido. Exatamente isso. Porque a gente faz. O meu trabalho, cara, é dar uma experiência visual pra quem tá lá ao vivo. Esse é o meu trabalho. E é o quê? Aproximar o artista do público. Por isso que eu não gosto de usar. Muita gente fala, pô, mas cadê o plano aberto? Meu irmão, por que eu vou pôr um plano aberto no telão se quando o cara olha pra lá, ele tá mais perto do que o plano aberto que eu tô mostrando no telão? Então, plano aberto, pra mim, não faz sentido ir pra telão de simultâneo. Porque qual que é a função daquele telão? Aproximar o artista do público. Então o que é? Plano médio e plano fechado. Cara, é plano médio e fechado. É uma puta visão diferente do audiovisual. Porque é a experiência do cara que tá lá assistindo, cara. Não interessa o rec que eu vou dar, que 3 caras vão ver depois. O que interessa é... ali do cenário... Tá, tô cagando pro lindo do cenário. O cenário, faz total sentido o que você tá falando. Que é a experiência de quem tá lá, velho. Eu participo dessa experiência. Eu faço parte. Eu ajudo esse cara a se sentir mais próximo do artista. Como? Com plano fechado. Não adianta eu pôr um plano aberto. No caso que o cara tava usando, eu falei, cara, você olha pro telão, o cara tá mais longe no telão do que ele tá a olho nu. Então, pra que eu tô olhando pro telão se ele tá mais longe ainda? Eu quero que ele, enfim. Faz total são conceitos, sentido, né? São conceitos que... Isso foi uma aula também. Que massa, velho, que massa. Porque às vezes a galera não percebe, né, velho? A galera... Tem cada coisa é uma coisa. Pô, eu vou fazer um técnico. registro do show. O plano aberto é importantíssimo, pô. Eu preciso ver a luz mexendo. Eu preciso ver a composição do plano aberto numa gravação. Ela é de extrema importância. Só que pro telão... Eu não vou perder o meu plano fechado para ter um plano aberto. O intuito não é esse. Não é esse. O produto final é outro. É isso. Puta, cada podcast que eu gravo aqui é uma aula mesmo, é uma experiência. A gente vai aprendendo, vai tendo outras visões de como fazer o mesmo trabalho. Pode crer. Para pensar. E é muito bom, cara. E por isso que eu faço questão sempre de ter pessoas
do seu calibre aqui, sentado aqui, pra gente trocar esse tipo de informação. E pra essa roda não acabar, porque o nosso tempo já tá acabando aqui, a gente precisa encerrar, porque senão a gente continua falando, ó, quanto tempo já... Olha, já tá 1 hora de podcast, mais de 1 hora, porque eu comecei o time aqui e a produção já bateu aqui na porta 2 vezes. Mas o que eu queria ver contigo é assim, quem que você colocaria, quem que você sentaria pra escutar, que você acha que, puta, convidaria aqui pra estar no podcast conversando? Te indicar pra vir aqui. Quem você me indica aqui que fala, puta, esse cara Caramba. tem muito a falar, Responsa, cara. hein? Responsa. Ó, vamos lá. De cara aqui, só eu posso te dar um leque de opções. Vai dar um leque. Já te dou umas opções. Ó, pô, Marcinho, Lab 3, você já trabalhou com ele, Marcinho. você sabe da importância dele. Carelli, cara que eu acho que tem que vir. E, cara, Laurindo da Neo ID. Laurindo. Que é um cara que tá ali, cara, pô, atuando no mercado de PTZs, agora, né, cara, com projetos de ter o próprio equipamento, enfim, tem muita coisa legal para conversar com o Laurindo. E, cara, uma coisa que eu acho massa, assim, da gente pensar, é justamente nesse perfil, né, cara, de profissionais, você vê que são os caras que estão realmente atuando aí no mercado, né? Tem muita gente que fala, do meu curso e tal, e aí me compara com outras pessoas que também têm Seu curso é um método... Então, eu do você curso... tem um curso mesmo, eu tenho nem curso. falou dele, essa não, a ideia não era nem fazer jabá, mas eu vou fazer rapidinho. Mas eu aproveitar pode falar. O que é, cara? O meu curso, eu fiz um curso no momento que começou a bombar minha produtora e eu precisei chamar pessoas para trabalhar para mim e eu tinha uma dificuldade enorme de achar alguém com o meu perfil que pudesse fazer o que eu faço. Enquanto eu tô fazendo aqui, o cara tá fazendo ali. Então eu fiz uma gravação que era meio que mostrando um pouco do meu método, que era pros caras que eu chamava para trabalhar, eu mandava esse vídeo e falava, cara, é assim que eu faço, você vai fazer... Só replica. Só replica isso aqui. Esse é o DNA da minha empresa, é assim que a gente faz. Nesse trabalho eu não vou, vai você, então você faz assim. A cartilha, segue essa cartilha. Isso. Em vez de eu ficar fazendo reunião várias horas, eu mandava um vídeo que já tava ali, para mim achei mais fácil. E eu vi que a galera, velho, pegou rápido. Eu falei, porra, legal isso daí, né? A galera tá aprendendo rápido e tal. E aí eu resolvi colocar no mercado. É um curso que eu ensino a fazer a direção técnica de transmissão. Que, cara, vai desde você, receber ali o briefing do cliente e desenhar. Eu vi que você fez um post há um tempo atrás, mostrando ali os desenhos, o mapa das câmeras. Topologia técnica. Fazer topologia. Cara, isso é importantíssimo. Isso, cada um chama uns chama de fluxograma, outros chamam de infográfico. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É um mapa, os desenhos. Papel. Exatamente. É o rabiscozinho que, isso pode ser feito num guardanapo com mas com é importante, lápis, mas tem que ser ou feito. pode ser feito num software que você, faça legalzinho, bonitinho, mas tem que ser feito, cara, porque você vai enxergar o fluxo. Então, assim, eu vou desde isso, peguei o briefing, eu fiz o meu fluxograma, leio esse fluxograma, faço uma análise de risco dele, falo, cara, que equipamento aqui que era legal eu ter backup, que equipamento aqui que era legal eu ter redundância. Você deu um treinamento desse na Holy Land, né? Foi exatamente isso. Eles pediram para mim fazer um resuminho do meu curso lá para uma turma da Embi Morumbi, que foi muito massa, uma parceria nova que eu tô fazendo com a Holy Land agora, enfim, fazer pequenas ações, assim. E o curso fala um pouco disso, assim, fala de como trabalhar com transmissão ao vivo, fazendo essa função de direção técnica, que vai desde pegar o briefing, entender, desenhar e montar. Aí chega no dia, teoricamente, o diretor técnico é o cara que é responsável pela montagem de tudo. E aí cada um senta no seu, o diretor de corte senta lá, já tá montado. O cara de VMix chega lá, o VMix já tá lá. Enfim, é quem faz as ligações, né? Então o curso é bem focado nisso, assim. E tá legal, cara. A gente tem lá vários alunos do Brasil inteiro. Quem quer comprar, compra onde? Então, vamos lá. Inclusive, sabia que eu ia vir aqui? Eu deixei lá já um cupomzinho. Boa. Se você entrar lá, a página é tecnicodetransmissão.com.br. Esse é o link. Se você entrar lá na hora de comprar, você vai colocar lá, FCP. Você colocou lá FCP, você vai ter 25% de desconto no curso. Então, o curso está hoje lá por volta de 400 conto. O Renan tá pagando 100 conto para você fazer o curso. Aí, já viu, hein? Pode ir porque... Um quarto do valor é o Renan que tá fazendo aqui, usando o cupom dele aqui. Então, quem estiver vendo, obviamente, quem estiver vendo o podcast, né, e quiser se Mas vamos compartilhar, porque conteúdo bom, acho que a galera precisa. Sem dúvida. Que eles falou, pode ser básico para um, mas como pode ser salvar a vida da pessoa, pode ser o ganha-pão de uma outra pessoa que hoje não tem. Você pode mudar, às vezes, um fluxo de um cara que tava batendo a cabeça, cara. E ninguém falou o básico para ele. Tem que falar. Quantas vezes eu entrei num curso achando que era básico
Pode ter sido básico, mas tinha uma coisa ali ó, no meio que eu falei, puta, olha isso aqui, eu bati a cabeça tanto por isso. Sem salvou. dúvida, salvou. Era, só precisava disso. Às vezes é um insight, às vezes é um negocinho que cara, já ajuda. E a gente sempre tá aprendendo, né? Sem A gente dúvida, nunca sem sabe dúvida. tudo. Pô, muito bom. Que massa, eu fico Parabéns. muito feliz, Renan, de verdade. Eu acho muito massa a tua iniciativa e ficou, igual eu te falei, cara. Pô, você vê lá que eu tô sempre tentando valorizar e acompanhar e tenha certeza, velho, que faz sentido o que você tá fazendo, meu irmão. Pô, obrigado. Não encane com os poucos views que dá no começo, que isso é normalzaço. Eu acho que, e mesmo esses poucos, cara, se é 3 vidas ali que você iluminou, que a mensagem já seja valeu passada, a pena, meu que camarada. a mensagem seja passada de uma maneira íntegra para todos, seja para 1 ou para 1 milhão. É a isso. mensagem tem que ir clara para todos. Concordo com isso e te apoio obrigado 100%. por Aí, conte participar comigo isso. quando precisar de qualquer coisa também, sabe que... Então, E agora o convite já tá feito também para você ir lá no meu. É só passar a Será data muito bem-vindo, já vamos combinar aí a questão. próxima semana aí, vamos armar isso daí, que também quero saber da tua história, porque é isso, né, cara? A gente como host, a gente dá espaço para os outros, mas, pô, demais, vou retribuir essa gentileza sua e dar espaço para você falar lá também. Bom, com certeza. Só vamos agendar a data aí que pra mim já tô confirmadíssimo. Massa demais, mano. Galera, é isso aí, ó. Trouxe o Ivan, né? Mestre aí das simultâneas, né? Ele já teve uma carreira, falou desde da parte documental, da parte de fotografia, e aí hoje a gente focou muito na parte dele de transmissão de shows, né? Simultâneas para telão, e o curso dele. E eu peguei vários insights, porque eu nunca tinha olhado por esse lado, né, das simultâneas, por que sempre fechado, por que não entrega um plano melhor. Ele deu um puta insight aqui que abre. Então toda a conversa é válida. E essa é a nossa ideia, sempre trazer quem realmente tá fazendo acontecer, não é só contador de história, é quem tá indo lá na rua, quem tá na rua sabe, só quem tá na rua mesmo sabe como é que é. Pois é. E é isso, a ideia é essa, podcast, histórias reais, quem faz acontecer. Não deixa de compartilhar esse conteúdo com seus colegas, amigos na empresa, seus familiares, porque é muito rico. O que o Ivan falou aqui pra gente pode ser muito útil para vocês, para quem imagina lá no interior, quer fazer um festival na cidade. Cara, tudo é válido. Então, assista lá, compartilha e... É isso aí, gente. Obrigado pela participação. Obrigado, Tamo Renan. junto. Vida longa ao teu projeto. A nós. Valeu, galera. Tamo junto.